Olá, estamos de volta, mais uma apresentação do canal Informação Fiscal sobre a linha de trabalho de introdução à área fiscal tributária para qualquer público que esteja interessado nas informações, a visão geral. Futuramente, após a conclusão deste, e também poderemos dar esse tipo de apresentação em qualquer empresa. A gente pode fazer uma contratação desse serviço dentro de uma empresa para um grupo relativamente reduzido, para que a compreensão seja mais clara, com esclarecimento de dúvidas de imediato. Bom, então começamos no último vídeo a falar sobre lucro real. Como é uma coisa mais extensa, a gente deu detalhes mais iniciais, e agora vamos para a segunda parte. Interessante, que a parte do lucro real é uma opção boa, porque na verdade ela se estende a diversas situações e muitas vezes é o lucro real, que é o lucro por onde a empresa paga imposto de renda, ao invés de um presumido que pode dar uma presunção de lucro maior do que o negócio está tendo. A única questão que falamos, que é o mais comum entre os empresários, é o receio de que ele não tenha documentação. Um dia desse eu estava num local e alguém comentou: olha, a empresa agora mudou para lucro real, ele vai querer nota. Claro que tem que ter nota, isso aí isso é redundante, não tem que ter nota, porque tem que ter um documento hábil de prestação de serviço, de compra de material. Isso aí acabou-se. Até no supermercado, nesse dia, vão exigir o CPF da pessoa, então o Estado vai ficar sabendo. Uma coisa importante que a gente tem que colocar na cabeça é o seguinte: a questão do tributo, o tributo não é um inimigo. A gente tem que entendê-lo para saber tirar o melhor proveito legal dele, e aí a empresa ter a melhor situação. Muitas vezes o preconceito, a raiva de pagar o tributo, muitas vezes leva a uma trava, e a pessoa deixa de raciocinar e procurar o melhor caminho para pagar menos tributo de forma legal, que é bem possível muitas vezes. Por exemplo, muitas vezes a pessoa está trabalhando como autônomo e está pagando imposto de renda sobre pessoa física altíssimo. Ao contrário, se ela fosse para a pessoa jurídica e tivesse, por exemplo, que pagar os impostos na base do lucro real, a conta de luz ela bateria do negócio onde ela trabalha, ou uma parte da residência dela que ela trabalha dentro do negócio, muitas vezes um quarto ou até uma garagem, e tudo isso é bateria. Mas na verdade, como existe essa trava do tributo, isso muitas vezes dificulta o raciocínio mais claro. Então é interessante consultar pessoas que entendam, consultar opiniões diferentes, para que a pessoa tome a melhor decisão. Bom, voltando aqui ao tema, o lucro real, a gente falou sobre o LALU, que é o livro de apuração do lucro real. Então temos o lucro contábil, começamos com ele no LALU, e a partir dele a gente coloca as adições e exclusões. Essa questão de adições e exclusões fica melhor se a gente entender que são despesas dedutíveis e o que são despesas indedutíveis, o que são a mesma coisa de receitas. O que é que interessa para o Estado como despesa indedutível ou dedutível, o que é que interessa para o Estado como receita, que ele considera para ele uma receita que afeta o tributo. Dedutível é o fácil, A maioria das despesas são dedutíveis: despesa da operação da empresa, despesa da administração, todas as despesas em geral elas são dedutíveis. O que são as despesas indedutíveis? São basicamente algumas exceções. Então, vamos falar aqui um pouco delas. No artigo 260, a gente tem as adições. Adições, um termo assim, para quem não conhece bem, fica meio controverso. Adição, como é que eu vou adicionar o lucro? Eu vou adicionar o lucro uma despesa que para o Estado, para a tributação, ela é uma receita. Então, se eu tenho um lucro de 100 mil e tenho uma despesa de 10 mil que ela é para o Estado indedutível, a gente adiciona esse 10 mil despesa como receita ao lucro. Então é como que eu refizesse o cálculo do lucro a partir do resultado. Então tive um faturamento de 1 milhão,
tive despesas dedutíveis, né, na contabilidade de 900 mil, resultou no lucro contábil de 100 mil. Então, o que é que acontece? Então, tem uma despesa ali no meio que é indedutível, é uma adição. Então, vamos vincular a palavra adição a indedutível. Então, eu tenho 10 mil com uma despesa indedutível, então eu vou pegar essas 10 mil, adicionar a minha receita. Então, vamos dizer que eu tinha um faturamento de 1 milhão, teria um faturamento de 1 milhão e 10. Quando eu tiro minhas despesas de 900 mil, eu tenho 110 mil de lucro real, ou seja, o lucro para a tributação. Mesma coisa que a gente faz na conta do Lagos. Foi só para ficar mais claro para quem não entende isso. Então vamos vincular a adição a indedutível, fica mais fácil do que entender o que é essa palavra adição. Como é que eu adiciono ao lucro? Eu adiciono despesas que eu tirei para dar o lucro, então eu vou devolver ao lucro aquela despesa. Os custos, as despesas, encargos, as perdas, as provisões, participações e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro, né? Mas que são considerados indedutíveis. O resultado, o rendimento, a receita e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido. Isso aqui é o seguinte, né? O custo, as despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro líquido. Ele deixa um pouco aqui genérico, né? Bom, parágrafo 1. Inclui-se nas adições de que trata este artigo, e a linha 1 não é muito comum, os pagamentos efetuados à sociedade simples quando esta for controlada direta ou indiretamente. O que ele está dizendo aí? O pagamento efetuado a uma sociedade simples por quem? Por uma pessoa física que seja diretor, gerente, ou por cônjuge ou parente de um diretor ou gerente. O que acontece? A pessoa é diretor da empresa e ela faz um pagamento, né, a uma empresa que ele é o sócio. Então, para todos os efeitos do imposto de renda, esse valor tem que ser tributado como lucro. Ou seja, ele transferiu, né, como é que eles chamam, tem uma forma de legalmente eles chamarem, e que houve uma distribuição disfarçada de lucro. Por quê? Porque ele pegou um valor da empresa mãe, que ele é diretor, e pagou a empresa que ele mesmo é sócio. Então, para todos os efeitos, a tributação considera como despesa indedutível. A despesa com alimentação de sócios, acionistas e administradores. Isso aí é interessante, né? A empresa, por exemplo, da depreciação, tudo que vincula-se a diretores, acionistas, administradores, o imposto de renda, né, a Receita Federal, fica muito de olho. Por quê? Para efeito, por exemplo, eu coloco um veículo à disposição da diretoria e esse veículo é patrimônio da empresa, mas aí ele tem uma depreciação. Essa depreciação eu teria que separá-la, né, porque eu estou dando um benefício ao diretor, não estou agregando esse valor ao salário dele, mas aí eu tenho que pegar a depreciação daquele veículo e não posso reconhecer como despesa da empresa, uma vez que aquele veículo tecnicamente está à função do diretor, pressupondo que ele usa em tempo integral, inclusive no final de semana. Como não tem condição de separar isso, né, garantir, provar que o diretor todo final, na sexta-feira, antes de largar, ele entrega o carro à empresa e só pega na segunda-feira, né? Então, isso aí fica muito complicado. Então, as empresas devem pegar esses valores e colocar como adição imposto de renda. As contribuições não compulsórias, exceto aquelas definidas e custear seguros e plano de saúde, benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social, ou seja, Previdência Complementar, né? Que a empresa muitas vezes paga parte da Previdência Complementar, uma Previdência, vamos dizer assim, a Previdência privada, em que a empresa faz um plano, muitas vezes através de fundações, e aí ela paga uma parte. Então essa despesa tanto é dedutível a parte do empregado, como é dedutível a parte da empresa. Veja que aí ele colocou as contribuições não compulsórias. E criou as exceções em relação a benefícios complementares. Então as despesas que não são compulsórias, ou seja, uma empresa não tem obrigação de fazer uma determinada despesa em relação ao empregado e mesmo assim ela faz.
ela dá um prêmio, ela dá alguma coisa assim. Então, aquele valor vai ser tributado. Bom, ainda nas adições, a gente tem as doações, exceto aquelas a que se refere ao artigo 377, que tem a lista lá das autorizadas, ou seja, no artigo 377, coloca as exceções de doações que podem ser deduzidas, porque doação, para todo efeito, a gente precisa entender que o Estado entende que toda despesa que a empresa faz, que ela não precisa fazer para que seu negócio funcione, então ela considera como uma despesa não dedutível. Então, mesmo assim, são as doações. Uma empresa operacional, uma empresa serviço de mecânica, então ela não precisa doar peça a ninguém para poder o negócio dela funcionar. Mesma coisa ocorre com os brindes. Ela pode fazer a publicidade dela e ter a publicidade como despesa dedutível. No entanto, as despesas com brinde, ou seja, ela doa brindes às pessoas, então, ou a outras empresas, essa despesa não é dedutível. O conceito, a gente tem que entender que a Receita Federal tem essa sua listinha e trabalha em cima de despesas que ela entende que o negócio não precisa. As despesas apuradas nas operações realizadas em mercado de renda variável e de swap, que excederem os ganhos oferidos nas mesmas operações. Então veja que aí ela ainda dá uma situação boa, porque por exemplo na pessoa física, quando ela faz uma aplicação em previdência, quando ela tem um rendimento, a Receita tributa. Quando ela tem uma perda, por exemplo, quando houve em 2008, houve uma perda de geral, né, no mercado, e aí muitos valores se desvalorizaram além do seu principal. A pessoa tinha 50 mil, estava aplicado lá e de repente caiu para 45 mil. Esses 5 mil que ela perdeu, esses 5 mil não vai ser ganho para ela, não vai se beneficiar em nada. Já quando o valor começou a ter rendimento normalmente positivo e ela começou dos 45 mil a subir novamente, aquele valor que está entrando positivo vai ser tributado. O valor correspondente ao reconhecimento de realização de receita originária de plano de benefício administrado por entidades fechadas de previdência complementar, pessoa jurídica e patrocinador que foram registrados contabilmente pelo regime de competência. De receita originária de plano de benefício. São a receita que ela recebe nesses planos de benefício. Os resultados negativos das operações realizadas com seus associados na hipótese de sociedade cooperativa. Questão de cooperativa, normalmente a Receita Federal trata um pouco diferente em relação às outras empresas. Cuidado, porque muitas vezes o conceito de cooperativa às vezes é distorcido e não pega bem para o Estado. O Estado, novamente, a gente relata que se refere a todas as esferas do governo, federal, estadual e municipal. Então, cooperativa pressupõe que é uma sociedade de cooperados em benefício de seus cooperados. Então, quando uma cooperativa faz alguma coisa em benefício de outros, ela perde um pouco o caráter de cooperativa. O valor correspondente à depreciação e amortização a partir do período de apuração em que o total atingiu o custo de aquisição do bem. Lógico, né? Então, eu tenho um bem que custou 10 mil reais, eu venho depreciando. Quando eu passar dos 10 mil, eu não posso depreciar acima de 10 mil. 10 mil eu comprei o valor original por 10 mil. Quando esse valor, se eu quiser acrescentar depreciação acima dos 10 mil reais, ele vai ter que ser adicionado ao lucro, para virar o lucro real. O saldo de depreciação e amortização acelerada incentivado existente na parte B do LALU na hipótese de alienação de baixa a qualquer título do bem. Então, o que eu controlei na parte B do LALU, que é a parte que é relativa a coisas que não estão beneficiando a empresa naquele momento, mas aí eu tenho uma depreciação acelerada, que é aquela depreciação em que está fora dos padrões da Receita. Vamos entrar agora na questão das exclusões. Na determinação do lucro real, veja que lá, na parte das adições, devem ser incluídas. Quando chega na parte de exclusões, a palavra muda um pouquinho. Poderão ser excluídas do lucro real do período. Veja que o verbo já é um pouquinho diferente. Os valores cuja dedução seja autorizada por este regulamento e que não tenham sido computados na apuração do lucro líquido do período de apuração. Disse nada. O resultado, rendimentos, a receita e outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com o disposto neste regulamento, não sejam computados no lucro real.
Também aí não falou nada, teria que procurar em outro lugar. O prejuízo fiscal apurado em período de apurações anteriores, aí já coisa muda. Limitada a compensação de 30% do lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas neste regulamento, observado o disposto no artigo 514 ao 521, que trata das perdas em operações financeiras. Então, observando esses dois artigos, 514 e 521, que fala das operações de perda financeira, que lá tem situações em que ele não é para afetar, né, não é para dar receita, o prejuízo fiscal apurado em período de apurações anteriores, limitado à compensação de 30% do lucro líquido ajustado das adições por período. Então, num período, como a gente já citou no vídeo anterior, a empresa teve um prejuízo, poderão ser excluídos os rendimentos, os ganhos de capital, as transferências de imóvel desapropriado para fim de reforma agrária quando aferido pelo desapropriado. Isso aqui é uma coisa pouco incomum. Os juros reais produzidos nota do Tesouro Nacional na troca compulsória dentro do PND. Naturalmente, como tem a questão compulsória aí e tem um juro relativo à nota do Tesouro Nacional, né, que normalmente são benefícios, tem relativamente benefícios, uma vez que, por exemplo, as letras de cano do Tesouro, elas não têm imposto de renda. Naturalmente, isso aí é um benefício em troca do longo prazo. Ele exige que o prazo lá seja relativamente grande, sem possibilidade de saque antes da data prevista, antes da carência que ele exige lá que o dinheiro fique aplicado. Bom, ainda nas exclusões tem as parcelas de pesos adicionais, conforme a adição, naturalmente, né, período de apuração subsequente, ser excluído do lucro real até o limite correspondente à diferença positiva entre o ganho e a perda, a questão do swap que a gente falou lá. Então aqui temos o efeito inverso nas exclusões. As reversões de saldo de provisões não dedutíveis. Fiz uma despesa de provisão lá que não é dedutível. Então, como essa despesa lá atrás foi uma despesa não dedutível, eu adicionei ao lucro, porque não foi considerada aquela provisão, não tem, a empresa não tem o direito de fazê-la, pode fazê-la contabilmente para seus controles, mas ela não tem o direito de deduzir, tem alguns casos especiais. Naturalmente, quando a empresa reverte contabilmente, isso aí é um efeito de receita, para quem não conhece. Essa receita também, por sua vez, era agora excluída. Foi adicionada e agora, quando volta, é excluída. Pelo menos isso aí é um ponto justo. O valor correspondente à receita originária de plano de benefício, administrado por unidade fechada de previdência complementar, para reconhecimento da data de realização. A questão de algumas receitas. A receita decorrente de valor em espécie pago ou creditado pelo Estado, a questão do benefício da nota fiscal. Então, em algumas situações, o Estado, o governo federal, tudo mais, o município, ele dá um benefício de crédito, de tributo à empresa, né? A empresa tem que registrar esse crédito, em função do incentivo dela a emitir nota fiscal para os fornecedores. E aí esse valor, naturalmente, esse crédito é uma receita, porque não estava previsto naturalmente. Então esse crédito, ela é uma receita, mas só que como foi um benefício fiscal, ela é deduzida, ela deve ser excluída do lucro contábil para que o lucro real fique um pouco menor. A parcela equivalente à dedução do valor de multa, juro, encargo legal, decorrência do disposto referente a parcelamento de tributos. Falou do LALU e falou aqui lá na parte A, na parte B do LALU. O que são a parte A e a parte B do LALU? São duas coisas bem distintas. A parte B é pouco utilizada, mas a parte A é a mais utilizada. Então, destinado à parte A do ajuste do lucro líquido do período de adições e exclusões. Então, lá na parte A, eu pego o valor que eu adicionei ou excluí no lucro real e adiciono, coloco lá. Naturalmente, hoje em dia, esse é um livro... Não é um livro em papel, é um livro eletrônico. E aí ele vai dentro da escrituração fiscal digital para a Receita Federal. A parte B é a questão do controle de valores que não constam na escrituração comercial, mas que devem influenciar a determinação do lucro real do período futuro. Isso é só para constar aqui, né, que ela colocou lá na parte B, quando ela registrar contabilmente, ela já se resguardou que correspondia àquele exercício onde aquela despesa, aquela receita teria nascido, por exemplo. Voltando à parte A, então a gente tem o controle das adições. Por exemplo,
eu coloco lá que tive um prejuízo fiscal de 100 mil, né? Eu tenho contabilmente controlado isso, e lá na parte A do LALU vou descrever que de 100 mil, no primeiro exercício seguinte, eu utilizei 30% dele, conforme a gente já falou. Então 30% desse valor vai para a apuração do lucro real e é controlado na parte A. Então na parte A eu tenho nascendo os 100 mil reais de prejuízo fiscal e todo o exercício eu vou diminuindo 30% dele, para que a Receita Federal verifique de onde é que veio aqueles 30 mil, como nasceu e como ele vem sendo controlado. Bom, a coisa importante aqui, né, é que ressaltar que o ponto de vista da parte de dedução, um dos pontos de vista, é que certas despesas não deveriam ocorrer. Então, por exemplo, uma bem clara, né, que é bem comum, que são as multas, tanto multa de trânsito como multa sobre tributos. Essas despesas de multa não são dedutíveis. A Receita Federal entende que essas despesas não deveriam ocorrer. A multa de trânsito é a infração que não deveria ocorrer, e a multa de tributo também, no ponto de vista da Receita Federal, não deveria ocorrer, porque o tributo deveria ter sido pago em dia. Pode ser até injusto, mas é a forma de ver legalmente. E essa questão, como a gente já citou, não adianta encarar isso, né, como uma coisa ruim e simplesmente encarar como que faz parte do negócio. Deve ser colocado no seu planejamento tributário, o planejamento contábil, financeiro, a parte de coisas em situações que isso possa ocorrer. Então a empresa deve desincentivar a infração de multa de trânsito, porque isso ela vai ter um prejuízo fiscal com isso. Bom, aqui a gente coloca a questão, né, como tudo a parte de tributo, a gente está colocando o vencimento. Aqui tem um pedaço da agenda tributária que a gente baixou em PDF, onde as opções lá, eu posso ficar olhando cada data para ver o que vence, e posso também baixar a agenda tributária totalmente em PDF, e aí procurar o que me interessa tranquilamente. As alíquotas, conforme falamos, né, as alíquotas não mudam. A alíquota do presumido para imposto de renda e contribuição social é a mesma. O que muda é a base de cálculo. Lá é um valor presumido e aqui eu tenho um lucro real apurado a partir do contábil. Então as alíquotas são as mesmas. E aqui a gente tem um exemplo da agenda tributária, por exemplo, aqui da questão do imposto de renda, pessoa jurídica, pessoa obrigada à apuração com base no lucro real. O tema que a gente está falando, demais entidade, balanço trimestral, primeira cota, estimativa mensal. Então eu tenho o exercício aqui, quem fez o balanço trimestral de janeiro a março, e aí vai vencer a primeira cota em abril. Veja que aqui é o mês do pagamento, ele não é o mês da competência. Competência aqui ou é trimestral de janeiro a março, ou é no caso da estimativa de março, no caso do lucro real. Então essa estimativa aqui deve ser paga até o dia 30 do mês de abril. E aqui tem outros casos na agenda completa também. Bom, muito obrigado. A pessoa está assistindo bastante, né? E principalmente pelo LinkedIn. O que pedimos é o pessoal que assiste pelo LinkedIn que selecione o link que a gente coloca e não pelo vídeo, porque pelo link ele vai lá para o YouTube direto e registra que foi assistido. Isso é importante para a gente, para contar a quantidade de apresentações. E a gente está vendo que muitas vezes a questão de visualizações do LinkedIn está maior do que a visualização do próprio YouTube. Então utilize o link ao invés de clicar no próprio vídeo, para que a gente conheça lá quantas pessoas estão verificando e aí entenda melhor a situação. Não se inscrevam, não se esqueçam, né, de se inscrever, de marcar o sininho para receber os vídeos, né, imediatamente após a gente divulgar, chega lá o alerta. Compartilhe com os amigos, colegas de faculdade e tudo mais, e comentem. Façam seus comentários, façam seus questionamentos, que a gente vai sempre procurar a base legal para responder. Muito obrigado e até a próxima.